Já olhando em corte o turbo, como é que ele funciona? Eu tenho a parte da turbina, que eu tenho as pás ali do rotor. Então tem um sistema do tipo caracol. Vou pegar aqui para vocês, né? Que o fluxo de ar do escape vai passar pela essa lateral aqui, vai entrar do coletor de escape, vai girar o rotor da turbina e vai sair pelo meio. Com isso, eu giro o lado do compressor. Então, olhando aí na figura, girei o rotor, vou girar por um eixo o compressor, e esse compressor vai puxar pelo meio e expelir pela lateral, comprimindo o ar com grande vazão. Por isso que eu faço do tipo caracol, porque é a geometria que eu consigo maiores fluxos de ar. Qual que é o senão disso? Quanto maior essa peça, mais inércia eu tenho. Quanto mais inércia, mais tempo ele vai ter para acelerar e pressurizar e etc. O famoso turbolag. Então, qual que é a intenção? Pô, vamos fazer esse rotorzinho minúsculo, bem levinho, sem inércia, para ele acelerar mais rápido. Só que aí eu tenho um limite de estrangular ele na questão do caracol, em termos de fluxo. Mas aí eu consigo trabalhar isso daí para melhorar. Mas tem outro grande senão. Esse rotorzinho ele fica apoiado no mancal hidráulico. Mesma forma que eu tenho o virabrequim apoiado em mancais hidráulicos, eu tenho aqui. Então o próprio óleo do motor é que garante o não contato do eixo com o mancal, com a carcaça do turbo. E o problema é que eu tenho a carcaça quente. O que seria a carcaça quente? A área do escape. Tanto que você vê que são materiais diferentes, ferro fundido e aqui já um material cromado. Por quê? Porque a temperatura de trabalho disso, lembra? Se eu estou saindo lá do motor 900, 1000 graus até, porque depois que ele passa por aqui ele perde energia, então garanto que meu catalisador não esteja tão quente. Eu estou entrando aqui com 1000 graus, pô, essa carcaça está a 1000 graus. O rotor está recebendo gases com 1000 graus de temperatura. Então imagina se isso aqui não propaga calor tanto para o rotor de compressor, mas também pelo eixo que eu estou apoiado. Então eu sou obrigado a ter uma boa lubrificação nesse carinho para garantir que isso aqui não frite com essa temperatura. Além disso, as rotações são extremamente altas. Em turbos atuais de carros, esses turbinhos pequenos que a gente vê nesses motores atuais, você chega a ver ele gerar até 250 mil rotações por minuto. É muito, muito, muito rápido. E é um dos motivos que eu não uso rolamento. Existe no mercado paralelo tubo roletado? Sim, para algumas aplicações. Mas para uso de rua, eu sou obrigado a ter mancal hidráulico. Por quê? Se eu coloco o rolamento, isso aqui tudo tem que ser maior, tem mais inércia, leva mais tempo para encher. O próprio rolamento, como que se dimensiona rolamento, vida útil de rolamento? Eu dimensiono em função da carga e da rotação. Se eu tenho um negócio que gira 250 mil RPM, eu vou ter que ter um rolamento muito grande para durar toda a vida útil do motor, coisa que turbo roletado de mercado paralelo não é o foco. Eu quero potência lá em cima e dane-se. E não precisa durar 200, 300 mil quilômetros, né? Então é uma engenharia extremamente complexa para dimensionar isso daqui. Além disso, por eu ter essas rotações extremamente altas e apoiado no mancal com uma tolerância minúscula, qual que é o senão? O balanceamento disso. Você já deve ter andado com carro com um pneu desbalanceado, com a roda desbalanceada, já fica tremendo tudo. Imagina uma rotação tão alta com tolerâncias tão pequenas. Qualquer pelinho que eu tenho de desbalanceamento aqui vai fazer isso aqui sacudir de um lado para o outro, vai bater no mancal, e aí eu vou perder o mancal, vou perder o rotor e o motor perde toda a eficiência. E aí é o que eu falo, o pessoal que gosta de turbinar o carro e botar apenas uma telinha aqui na frente e mais nada. Qual que é o risco de eu pegar alguma poeirinha a mais, uma pedrinha a mais, um pouquinho, não precisa nem ser muito grande, isso aqui batendo no rotor e desbalancear tudo e eu perder meu turbo? É enorme, é extremamente complexo.
Olhando outro desenho do mancal, eu tenho hoje em dia a parte que eu tenho a lubrificação, né? Ou seja, ele vem lá do cabeçote, vem por, geralmente, né? Vem por já de um fluxo meio que está descendo lá do motor e vai pro cárter do motor. Isso aí garante que eu lubrifique todo ele. Lembre que eu tenho que ter um óleo que aguente temperaturas mais altas. Lembra a história do Gol Turbo? Pô, o cara usava o mesmo óleo que usava no motor AP. Isso aqui girava extremamente rápido, extremamente quente. O óleo não dava conta, o óleo simplesmente fritava nesses mancais. Uma vez que eu fritei o óleo aqui, o mancal dá metal com metal, perdi meu turbo, né? É extremamente complexo. Então, para sanar esses problemas atuais, porque cada vez mais eu estou fazendo turbo menor, para garantir que eu não tenha esse retardo de enchimento, para que eu tenha um torque em baixa rotação praticamente instantâneo. Para dar conta nisso, eu vou começar a fazer ele cada vez menor e, obviamente, sendo menor, ele vai ficar mais restrito, ele vai acumular mais energia nele e eu sou obrigado a circular água ou líquido de arrefecimento por ele, para garantir que nisso aqui eu não frite o turbo e principalmente que o óleo, onde eu tenho os mancais de óleo, onde eu tenho justamente o líquido de arrefecimento passando ao lado, porque o óleo não passe de 150 graus Celsius, porque se ele passar disso ele degrada e eu perdi o óleo, consequentemente o turbo. É muito comum também aquela lenda, e não deixa de ser, na verdade não deixa de ser verdade, se você está acelerando um carro turbo pesado, eu turbinei meu carro aí num preparador qualquer, então é um turbo não original de fábrica, estou acelerando, eu paro o carro e já desligo o motor. Por que o pessoal não recomenda isso? Aí tem a lenda que fala, não, porque o rotor ainda está girando, você desliga, você corta o suprimento de óleo, o rotor continua girando e ele vai girar sem suprimento de óleo, sem suprimento de óleo. Não é bem isso, porque o rotor ele não fica girando por segundos e segundos tão rápido assim. Ele acelera e desacelera em 2, 3 segundos. Então, você tirou o pé do acelerador, ele vai desacelerar rápido. O problema é que eu continuo com uma temperatura de escape muito alta aqui. Então, eu tenho que garantir que eu continue funcionando o motor em marcha lenta durante um certo tempo, para que o coletor de escape, junto com a carcaça quente do turbo, vá esfriando com aquele ar que está passando, junto com o fluxo de óleo constante, para que o óleo que passa por aqui não se degrade. Como que se faz em motor moderno? A maioria já tem bomba de água elétrica só para isso, para quando eu desligar o motor, ele continua, apesar de estar toda a carcaça quente, o óleo parar com, parar com a alimentação de óleo, mas eu ainda mantenho um filme de óleo para esse óleo não cozinhar e evaporar literalmente, eu continuo bombeando água em temperatura da água do radiador, 90, 100 graus, para que o óleo não degrade e eu não perco o filme de óleo para a próxima partida.